Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, episódio de número 136. Eu sou o Daniel Nascimento e desde já agradeço pela sua audiência no programa de hoje. Programa que vai abordar aí dois assuntos bastante interessantes que aconteceram nessa semana que passou. Um é relacionado a Marvel e o outro relacionado a DC. O primeiro relacionado a Marvel é sobre a revelação que aconteceu neste último episódio da série da Agatha Harkness, Agatha desde sempre. Só avisando a você, a gente não vai, na verdade só eu no caso hoje, o Bernardo neste episódio de hoje não vai participar, mas eu não vou comentar sobre a série como todo, sobre o episódio número 5 como todo. Como a gente sempre faz, no primeiro episódio a gente comenta o primeiro episódio, faz uma expectativa que a gente tem para a série, e só lá no último episódio a gente comenta a série como todo e dá as notas. Então, hoje eu só vou comentar sobre a surpresa, que não é tão surpresa assim, né? Para você que ouviu a gente no primeiro episódio que a gente comentou sobre a série da Agatha desde sempre, vou pegar aqui, ó, foi no episódio de número... foi no episódio de número 133. No episódio de número 133, a gente comentou sobre o que aconteceu essa semana. Então, pra quem ouve o Rádio Nerd, não é tão surpresa assim. Quem tava ligado aí no Rádio Nerd, quem tava também ligado em outras informações, não foi tão surpresa assim, que é a introdução do Wicano, né? Então, já dei spoiler, mas também não é tão spoiler assim, né? O Wicano foi introduzido no UCM na última quarta-feira, no episódio número 5 da série da Agatha Harkness, Agatha desde sempre. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje. E o outro assunto é relacionado ao filme do Coringa, Delírio A2, que surpreendeu negativamente. Também comentamos sobre esse filme no episódio da semana passada, o episódio 135. Se você não viu ainda não viu o filme, se você não ouviu os comentários do episódio da semana passada, volte aí no episódio de número 135, que tem aí a análise sem e com spoiler do filme Coringa. E você já notou que o filme é aquele filme que divide bastante opiniões. Tem as pessoas que odeiam e poucas pessoas que gostaram. Hoje eu vou ler aqui alguns comentários sobre as pessoas que foram ao cinema nesse primeiro final de semana do filme e assistiram o filme e o que eles acharam, e vou comentar em cima do comentário. Vou fazer um react de comentários aqui na segunda parte do programa. Então vamos lá? Vamos começar com o primeiro assunto, que é na série Agatha desde sempre, que está saindo todas as quarta-feiras, são 8 episódios, a série tá na metade, passou da metade na verdade, chegou na última quarta-feira no 5º episódio, e a surpresa que a gente já vinha falando há muito tempo, a gente acreditava que ia ser revelada no último episódio, mas eles adiantaram e revelaram no 5º episódio, na metade da série, que é o garoto que tava lá acompanhando as bruxas, na verdade é o Wicano, que é o Billy Kaplan. Ele foi introduzido então nesse 5º episódio de Agatha desde sempre. Antes de eu entrar no assunto do Wicano, como ele pode servir ao UCM e ser servido também, ser usado, vamos dizer assim, pelo UCM, eu queria falar que Agatha desde sempre, no primeiro episódio eu tinha comentado que a série estava legal porque, embora fazia parte do UCM, não tinha a ideia de que outras séries
da Marvel teve de introduzir personagens importantes para o universo do CM nas séries que são menos assistidas. Então aqui a Agatha, desde sempre, ela passa pelo mesmo problema das outras séries, como por exemplo a série da Miss Marvel, nem tanto a série da Feiticeira Escarlate, porque era uma grande novidade, então foi uma série muito assistida pelos fãs, né? Mas de lá pra cá, o número de audiência das pessoas que assistem às séries dentro do universo da Marvel no Disney Plus, ela tem reduzido aos montes, vamos dizer assim, de uma série para outra. E aí, a Agatha, que eu até tinha elogiado por não ter uma visão de que essa série pode mudar muitas coisas, na verdade cai no mesmo erro lá das outras séries, como eu citei, a série da Miss Marvel, tem outras séries também, o Gavião, a série do Gavião Arqueiro, né? A própria série, vamos dizer assim, da She-Hulk, né? Que são séries que querem mudar o universo em séries que são pouco assistidas. Então tem esse problema. Eu acho que a introdução do Billy aqui nesse momento é bastante complicada, porque ele vai ser muito importante lá na frente, principalmente quando a gente estiver falando dos Jovens Vingadores, né? Então vai complicar para muita gente que não está ligada nas séries entender como aquela criança, como esse jovem é aquela criança de WandaVision, né? Então é um problema que a Marvel vai ter que explicar lá na frente para as pessoas que só consomem filmes. Dito isso, vamos entrar na série, que a série ela apresenta o Wicano no momento em que a Agatha diz que ele parece muito com a mãe dele, e aí dá a primeira pista. Na verdade, as primeiras pistas já estavam sendo dadas desde lá de trás, desde o início da série, né? Mas nesse episódio, a Agatha fala que ele parece muito com a mãe dele, e aí ele mostra os poderes manipulando as duas outras bruxas que estavam juntos com ela. E ao mesmo tempo também ele mostra lá o poder de alterar realidades. Muito parecido com a da Feiticeira Escarlate. Não se diz o nome Wicano, não se diz o nome Billy Kaplan, nem nenhum nome ligado à Feiticeira Escarlate, vamos dizer assim, né? Mas dizemos assim que não precisa falar que ele é o filho da Wanda, não fala o nome da Wanda Maximoff, mas deixa entendido que ele realmente é o Wicano, o Billy Kaplan. Bom, vamos aos comentários. Vamos colocar primeiro o que o Wicano ele muda dentro do CM. Primeiro, já estava na cara, até mesmo o título aí diz que era uma coisa que já estava bem na cara já desde quando o elenco foi escalado, e desde quando começa a série tem ali aquele personagem que é LGBT, né? E a mesma coisa que o herói Wicano, que daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse assunto do Wicano como a representatividade das pessoas LGBTs aqui no universo da Marvel. O Wicano, ele é um dos fundadores dos Jovens Vingadores. Então tava na cara que a qualquer momento ele ia voltar a aparecer. Porque o Billy, ele aparece como filho da Wanda lá na série da Feiticeira Escarlate, no WandaVision, e depois no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas é dito ali que ele é apenas uma memória da Wanda, um desejo da Wanda de ter filhos. Mas lá também, na série da Agatha, na série da WandaVision, a Photon, ela fala que os filhos dela são bem reais.
O que mostra que talvez daquela Westview de WandaVision, a única coisa que era real era os filhos dela, que desapareceram logo depois, quando ela acaba com o Westview, quando ela acaba com aquela visão dela de um mundo perfeito dela e com Visão. Só que a alma dos dois meninos, elas sobreviveram e se reencarnaram em duas pessoas, uma delas é o Billy Kaplan. E o próprio Billy, na série da Agatha, em algum momento, lá no início, ele fala que a vida dele mudou. Aliás, nesse episódio, ou se foi no episódio passado, ele volta a dizer que a vida dele mudou aos 13 anos, que muitas coisas aconteceram com ele quando ele tinha 13 anos. O que pode ser que com 13 anos o Billy ou morreu e a alma do filho da feiticeira Escarlate reencarnou no Billy Kaplan, ou ele nem morreu e o filho, a alma do filho do filho da feiticeira encarnou nesse garoto que tá aí agora na série da Agatha. Isso aconteceu aos 13 anos, eu acho que a série já deixou bem claro que isso aconteceu, mas não explicou como. Acredito eu que no próximo episódio isso vai ser explicado, até porque o quinto episódio, acaba com as bruxas todas, principalmente a Agatha, caindo lá naquele poço de pinche lá na beira do caminho, e elas sendo sugadas por esse poço. Acredito que o episódio 6 vai ser todo voltado para o Billy. Então, né, a partir do episódio 6 da semana que começa agora, é que a gente vai ter uma ideia do que de fato aconteceu com esse garoto aos 13 anos, para ele receber a alma daquele garotinho lá de WandaVision. Porque nas HQs, isso também acontece, mas a alma, vamos dizer aqui, dos filhos da Wanda se reencarnam no Billy Kaplan, né? E ele vira o Wicano, né? Só que nas HQs, a alma dos filhos da Wanda, elas têm ligação com o Mephisto. Elas são um fragmento do Mephisto. Aqui eu acredito que não vai ser nada ligado ao Mephisto, até porque o Mephisto, ele foi até dito, né? Foi falado sobre ele na série, depois a gente vai comentar sobre isso, quando vamos fazer o episódio especial sobre a série da Wanda, não, da Agatha. O Mephisto, ele foi dito apenas, mas eu não acredito que eles vão fazer a mesma coisa aqui, de que a alma tanto do Billy Maximoff quanto do Tommy Maximoff são fragmentos do Mephisto. Aqui eu acho que vai ser algo diferente, tipo uma magia muito forte da Feiticeira Escarlate, juntamente com o Darkroom, né? A gente tem que lembrar que a gente tem isso aí. Acredito que são fragmentos do Darkroom, eles vão para esse caminho, até porque o Darkroom já foi apresentado aos fãs, e trazer o Mephisto agora teria que apresentar tudo do Mephisto para explicar que a alma do Billy Maximoff é um fragmento do Mephisto e por isso ele foi parar no Billy Kaplan. Então eu acho que a explicação dentro da série, lembrando mais uma vez, a Marvel ela adapta as coisas, mas não adapta 100%, vai ser algo relacionado ao Darkroom. Só lembrando que a Wanda estava lendo Darkroom, ela estava lendo Darkroom logo depois da série dela, A Procura dos Filhos, né? E isso tudo que desencadeia lá o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então eu acho que são fragmentos, alguma coisa relacionada ao Darkroom, que se fundiram com a alma tanto do Billy Maximoff quanto do Tommy Maximoff, que vai aparecer mais à frente, com certeza. E a alma do Billy Maximoff se encarnou
no Billy Kaplan aos 13 anos, como ele não cansa de dizer a todo momento, e ele aí vai ser o Wicano, que é fundamental para os Jovens Vingadores. E é exatamente nisso, nos Jovens Vingadores, que eu queria chegar. Porque a Marvel, ela tá desenvolvendo essa nova equipe, que na minha opinião, acredito eu, não vai se chamar Jovens Vingadores, até para não usar o nome Vingadores. Então vai se chamar outra coisa, mas vai ser os Jovens Vingadores com outro nome. E a Marvel, ela já vem desenvolvendo isso há muito tempo. Tem lá a Miss Marvel, tem lá no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eles trouxeram a garota lá, esqueci o nome dela agora, Miss América, tem a Miss América, né, América Chaves, né, a Miss América, a Arqueira, né, que aparece lá no filme, na série do Arqueiro, do Gavião Arqueiro. Enfim, ela vem... Aí tem agora o filho do Hulk também, né? Então ela vem trazendo a Coração de Ferro, né? Então ela vem desenvolvendo essa equipe, né? E o Wicano, ele vai ser o líder dessa equipe, porque o Wicano, ele é muito poderoso. Então ele vai ser o líder dos Jovens Vingadores aqui, que vai ser lançado mais à frente. Vai ser um filme? Eu chutaria que sim, embora o mais correto, na minha opinião, seria uma série, tá? Por que uma série? Porque Jovens Vingadores não tem aquele grande apelo como tem outros filmes da Marvel. A gente tá vendo um monte de filme flopando da Marvel. E você tá apresentando essa nova equipe agora. Não vejo essa nova equipe tendo, assim, uma sinergia com as pessoas para fazer com que as pessoas saiam de casa e vá até o cinema para assistir os Jovens Vingadores. Então, se eu fosse o Kevin Feige, nesse momento, faria uma série dos Jovens Vingadores, tá? E não colocaria os Jovens Vingadores como uma parte central do filme dos Vingadores que vem à frente. Eles participariam, mas não teriam protagonismo, não teriam um grande protagonismo, porque são personagens que estão vindo de uma série do Disney Plus. Agora, eu acho, há uma diferença do que eu gostaria, no caso eu gostaria que Jovens Vingadores fosse uma série, até para desenvolver melhor esses personagens, né? O que não acontece num filme. O filme ele tem um tempo mais reduzido para ter um desenvolvimento. E uma série, você pode fazer uma série de 8, 9 episódios, até 12 episódios, e que você desenvolva esses personagens, e não só isso. Desenvolva uma relação entre esses personagens, esses jovens garotos, para que eles virem uma equipe. Então o melhor seria que Jovens Vingadores fosse uma série. Mas eu acho que vai ser um filme, porque a Marvel tem algumas datas que estão livres, né? E eu não vejo a adição de novos personagens em filmes, tá? Neste momento. Então eu acredito que a Marvel vai trazer os Jovens Vingadores em filmes, em um filme antes aí dos Vingadores Guerras Secretas e Vingadores Doomsday, né? Quanto a história do Wicano, no caso, e aí a gente volta à relação dele com ser homossexual, e esse garoto que vinha lá desde o início da série da Agatha era um garoto LGBT, o Wicano, nas HQs, ele é LGBT, ele tem essa representatividade LGBT. Então a gente vai ver muita gente falando aí, mais pra frente, que o Wicano, esse negócio de representatividade, lacração. Não,
não é lacração. Porque o personagem nas HQs, ele é LGBT. Tanto é que ele casa, ele tem um casamento com o Hulkling. O Hulkling, só que pra lembrar, é um personagem que é Kree e Skrull ao mesmo tempo. Ele é um híbrido Kree e Skrull. E o Hulkling, ele faz parte dos Jovens Vingadores e ele se casa escondido com o Icano, né? Porque ele não podia ter uma relação com o Icano, se eu não me falha a memória, se minha memória não tá me jogando pras cobras, ele não podia ter uma relação com o Icano, porque o Icano, ele é um humano, vamos dizer assim, né? E o povo dele, do Hulkling, não aceitava isso, né? Essa aliança era proibida, né? Então esses dois heróis que fazem parte desse grupo, eles se casam à escondida para que ninguém descubra que eles estão juntos, né? Enfim, então a gente tem que esperar para ver o que a Marvel vai querer desse grupo, no caso do grupo dos Jovens Vingadores, né, mais pra frente. Então, só pra colocar uma pedra nesse assunto, o Icano, ele é homossexual também nas HQs, então não é nada relacionado aí à lacração. Outra coisa que eu queria falar, ou já falei tudo? Eu acho que já não tem mais nada pra falar. Agora é só esperar. Volto a dizer, o Icano, ele é um personagem muito poderoso, né? É um personagem que tem praticamente os mesmos poderes da mãe, da Wanda. Ele consegue moldar a realidade, ele consegue fazer com que... ele consegue dominar as pessoas, tanto é que nesse episódio mostrou ele comandando aquelas duas bruxas lá que aparecem, né? E, enfim, pra mim o cara que vai comandar os Jovens Vingadores, que vai ser aí, no caso, vai ser o líder da equipe dos Jovens Vingadores. Só lembrando, mais uma vez, no final da série da Agatha, vamos estar comentando sobre a série como todo, né? Mas volto a dizer, foi um negócio que tava todo mundo esperando, né? Eu já tinha dito isso desde o início da série, tava todo mundo esperando pra ver todo mundo esperando que realmente isso ia acontecer na série da Agatha, a apresentação do Icano. Bom, vamos lá continuar o assunto de hoje. Vou falar agora de Coringa, Delírio A2. Só antes vou beber um leite aqui. Adoro tomar um leite puro, gostoso, né? E pra melhorar a voz também. Embora o tempo melhorou bastante, né? Tivemos aí nessa semana, pelo menos aqui na região de Belo Horizonte, tivemos aí as primeiras chuvas de verão. Choveu bastante, até tempestades, né? Mas o clima já mudou, já não tem mais aquela fumaça toda que tava anteriormente, aquele clima seco. Mas tem que molhar a garganta de vez em quando, né? Bom, vamos falar de Coringa Delírio A2, que é um grande flopaço. Um flop gigantesco, enorme da DC. Eu ia falar da Marvel, olha aí que coisa, hein? Da DC, é um flop gigantesco da DC, né? E é uma grande, vamos dizer assim, tristeza, na verdade. Eu fico muito triste em saber, em ver, depois de ter assistido esse filme, ver aí todo esse fracasso desse filme, porque era um filme bastante aguardado, né? É um grande, sem sombra de dúvidas, é um grande fracasso, não só isso, mas também pra mim,
o maior, vamos dizer assim, sem sombra de dúvidas, a maior decepção do ano, né? Maior decepção do ano, na minha opinião, esse filme do Coringa Delírio A2. Vou pegar aqui alguns comentários das pessoas que assistiram, porque a gente já fez aqui um react da crítica da crítica, né, do pessoal que é especializado na crítica antes do filme sair. Agora eu queria ver a crítica do público, as pessoas que foram ao cinema e assistiram, né? Volto a dizer, a crítica do Rádio Nerd tá no episódio anterior de número 135. Mas vou pegar uma crítica aqui no site Rotten Tomatoes. Eu sei que o site Rotten Tomatoes é um site que, vamos dizer, não tem aquela confiança. Ano passado mesmo saiu aquela informação de que esse site ele vende notas, né? Enfim. Mas o comentário do público não dá pra comprar, né? Não dá pra comprar o comentário de todo o público. Eu queria pegar aqui o comentário das pessoas que foram assistir o filme. Primeiro, pegar o comentário aqui da Mel, né? Tá escrito aqui. Fiquei muito decepcionado. Por melhor que o primeiro filme tenha sido, o segundo foi tão ruim. O filme foi extremamente longo e arrastado, e pareceu um musical sombrio, mórbido e muito longo. Muito decepcionante. Essa aí é a crítica de uma das pessoas que foram assistir o filme no cinema. E, infelizmente, eu tenho que concordar em partes com essa crítica. O filme é longo, arrastado, mas o filme é arrastado por causa do musical. O musical deixa o filme arrastado, né? Mas o que eu discordo é que o musical é sombrio. Eu não vi muita coisa sombria nos musicais, não. Nem sombrio, nem mórbido. No musical, não. Eu acho que é um musical genérico, assim. Não tem nada mórbido, sombrio. É genérico o musical do filme do Coringa, né? Mas de restante, o resto da crítica dela, eu concordo, né? E infelizmente, a ideia de transformar esse filme em musical é que fez o filme ficar arrastado. Se o filme tivesse algumas músicas e que algumas partes, por exemplo, a parte que tem a entrevista fosse ele contando realmente como ele se sente sendo o Arthur Fleck e o Coringa ao mesmo tempo, ao invés dele começar a cantar, assim, seria mais interessante, tá? Outro momento, aquele musical que tá ele e a Lady Gaga num palco colorido, também eu acho ele desnecessário. Tem muito musical ali, muito desnecessário. Mas tem algumas coisas ali interessantes, como aquele musical quando ele vai fugir do Asilo Arkham, eu acho aquele musical interessante. O que ele tá conversando, que os dois estão conversando lá no Asilo Arkham, ela já estava solta e ele, no acrílico, ela faz, naquele momento que ela faz o sorriso do Coringa, ali é interessante também, né? Mas tem outras coisas, como ela cantando na porta do tribunal também, não faz sentido nenhum e deixa o filme bastante arrastado, tá? Outra crítica aqui sobre o musical é horrível, concordo em partes, eu falei que tem algumas músicas que são legais, mas tem outras músicas que são sofríveis, parece até algumas músicas, como a música que ele tá lá no telefone, ligando pra Arlequina, uma música muito parecida com as outras, né? Por exemplo, a primeira música, se você pega a primeira música dele cantando que está apaixonado, e essa música que ele tá lá no orelhão, parece ser uma continuação da mesma música, né? Não tem essa diferença. E outra coisa que eu até cheguei a comentar no episódio da semana passada, é que as músicas elas não têm um carimbo do filme do Coringa. Se você lembrar do filme do Coringa daqui a 3 semanas, você não vai lembrar das músicas que foram cantadas lá. Porque elas não têm, vamos dizer assim,
não tem uma relação, vamos dizer. Não deu pra fazer uma ligação entre a música e o filme. O filme é um musical genérico, como eu falei semana passada, porque você não vai lembrar de nenhuma música que tocou lá. Embora tenha algumas músicas no filme que são conhecidíssimas, mas que a gente vai conhecer a música pelos que ela é, e não por ela esteja no repertório do filme do Coringa. A gente nem vai lembrar daqui a 3 semanas que ela estava lá naquele repertório daquele filme, tá? Então, além de você ter um filme arrastado com algumas músicas muito parecidas uma com as outras, a gente não tem uma música que carimba ali o filme, que seja a cara do filme, né? Por isso que eu chamei até ele de um musical genérico. Uma outra crítica aqui que fala... uma crítica boa aqui, ó. Vou ler uma crítica boa, pra não só falar que eu tô lendo críticas ruins. Uma crítica boa que fala assim, ó, pode não ser do agrado de todos, e realmente não é, mas eu adorei na minha segunda exibição. Ou seja, ela assistiu o filme 2 vezes, né? Performances ousadas, correto. As performances realmente são bastante interessantes, principalmente a do Joaquin Phoenix, né? A Lady Gaga, ela também entrega uma boa Arlequina, só que ela tá abaixo ali do Joaquin Phoenix, porque o filme não é dela, né? Ao contrário de que muita gente foi assistir o filme, acreditava-se que o filme ia ser Coringa e Arlequina, na verdade o filme é do Coringa com uma grande participação da Arlequina. Mas, dentro do contexto ali, a performance da Lady Gaga, ela tá boa, ela tá legal, tá? Ele fala que, além de ser usadas, são arriscadas e hipnotizantes de Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Concordo, eu acho que o melhor do filme são as performances. Realmente, as performances são a melhor parte do filme. Tanto o Joaquin Phoenix quanto a Lady Gaga são a melhor parte do filme. Então, dá pra concordar. Só que não é só de atuação que vive o filme. O filme tem que ter roteiro, tem que ter sentido, né? Por que aquele filme... Por que foi feito esse filme? Ele tem que ter um sentido, né? E além de outras coisas também, né, que fazem o filme. Uma crítica aqui que fala assim, ó: não gostei das partes cantadas, novamente, o musical, tiraram a seriedade do tema. Concordo, tiraram a seriedade do tema, eu já falei isso, né? Se fosse em alguns momentos, por exemplo, novamente falo, o momento da entrevista, que é um momento sério, eles colocassem ele realmente abrindo o coração e não cantando, ia ser um filme muito melhor. Em outros momentos também. O filme foi apenas divertido. Não concordo, não vejo diversão assim. O filme é bonito, mas não divertiu assim, né? Não é tão bom quanto o primeiro. A atriz poderia ter sido outra pessoa com mais aparição, vamos dizer assim, né? Aí é uma crítica direta à Lady Gaga. Eu não concordo. Eu acho que, pro momento, a Lady Gaga ela não estraga o filme. Vou pegar outra crítica aqui. Deixa eu pegar uma crítica aqui da pessoa que gostou. Então aqui tem uma crítica da pessoa que gostou, que fala o seguinte, ó: os críticos deram críticas ruins a este filme. Qualquer um que não tenha gostado deste filme, ao máximo, claramente, simplesmente não entendeu o que o filme queria passar. Eu entendi o que o filme queria passar, sinceramente. E não gostei exatamente do que o filme queria passar, tá? Esse filme é o filme do... não é o filme do Coringa, é o filme do Arthur Fleck. É o filme que o Arthur Fleck tá querendo se desvencilhar do Coringa. Tá? E aí que tá o grande problema, na minha opinião. Você construiu um personagem marcante, tá? Não é o Coringa das HQs, eu também concordo, não é. Mas aquele personagem que o filme 1 constrói,
ele é um ótimo personagem, ele é um personagem marcante. Né? Tanto é que o filme chegou a 1 bilhão e o Joaquin Phoenix ganhou um Oscar fazendo esse personagem. Ele ganhou um Oscar fazendo esse personagem. Então, é marcante. Nesse segundo filme, o que eles fazem? Eles desconstroem. E aí, eu acredito que é um filme meio que a Warner, o diretor, eles tiveram um peso na consciência por causa do primeiro filme, eu acho, a minha opinião, que eles ficaram com um peso na consciência por causa do primeiro filme e tentaram desfazer aquele personagem do primeiro. Só que, cara, você vai desfazer um personagem tão emblemático num outro filme, né? Então não faz sentido nenhum. E é isso que deixou o filme ruim, além do musical, é exatamente isso. É a desconstrução do personagem do primeiro filme, que as pessoas amaram, né? Eles desconstroem nesse segundo filme. É o Arthur Fleck não querendo ser mais o Coringa. Isso aí é uma falta de respeito com o personagem que eles construíram no primeiro filme. Então, na minha opinião, eu entendi o que o filme queria. Eu entendi claramente o que o filme queria passar. Queria passar uma desconstrução do personagem Coringa e mostrar que o Arthur Fleck, mesmo com as loucuras dele, mesmo ele matando aquele monte de gente, é uma pessoa comum e que não merece ser, não merece ter ídolos, né? Não merece ter ídolos, não merece ter fãs, né? Não merece ser ídolo de ninguém. Então, eu entendi. Só acho uma ideia muito ruim, para não dizer uma ideia bosta, né? Porque você desconstruiu tudo aquilo que foi construído lá no primeiro filme. Uma outra crítica terrível, chato, sem sentido. Muito decepcionado. O diretor não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Eu acho que tinha ideia sim, ele tinha a ideia do que estava fazendo. Ele queria desconstruir o personagem que ele criou lá no primeiro filme, só que achou que a galera ia comprar essa desconstrução. E foi realmente, justamente ao contrário. Vai ter um outro filme do Coringa? Não, não vai ter outro filme do Coringa. Não vai ter. Esse filme, fica claro que nem o Joaquin Phoenix, nem o próprio diretor, esqueci o nome dele agora, vou lembrar. O Todd Phillips, isso, Todd Phillips. Nem o diretor, o Todd Phillips, eles querem continuar com essa obra, né? Vou pegar a última crítica aqui, pegar uma outra crítica. Aqui, ó. Você deve estar brincando comigo. Coringa segurando o microfone, não uma vez, mas várias vezes. O que vocês estavam pensando, produtores e diretor? Você matou o Coringa para mim. Eu estava extremamente ansioso por essa sequência. Depois de um excelente primeiro filme, né, primeira parte, decepcionou. Quase chorei na metade do filme, é o que fala essa crítica aqui, né? É o que a gente já comentou, né? Foi uma desconstrução ali do primeiro filme. Enfim, são essas as críticas. As críticas vão para o mesmo caminho, que é o caminho da desconstrução do personagem, que o musical ficou chato, né? Foi a mesma crítica que fizemos aqui no episódio da semana passada. Então a crítica do público tá indo aí no mesmo caminho. Só lembrando que o filme do Coringa não tá tão legal nessa semana. Saiu uma informação, né, que a Lady Gaga ela tá chateada com tudo que aconteceu, com toda a crítica ruim do filme. Os atores não têm culpa, né? Eles não fazem o filme é montado, né? Eles atuam e depois eles montam o filme, né? Outra notícia que saiu é que aqui no Brasil o Coringa já é o segundo na bilheteria. O filme dos robôs lá passou o filme do Coringa essa semana. Na bilheteria, só pegar aqui a bilheteria, não foi muito bem. O primeiro
final de semana, ficou muito abaixo. O filme fez algo em torno de 44 milhões de dólares. A última previsão antes da estreia era dele fazer 70 milhões. Tá? E ele só fez 44 milhões. Ele ficou até abaixo, até mesmo do Madame Teia lá nos Estados Unidos. No mundo ele foi um pouquinho melhor, mas não tanto, né? Ele ficou ali com um pouco mais de 100 milhões de dólares, mas deve ter uma caída gigantesca na próxima semana. Na próxima semana não, neste final de semana ele já deve ter uma queda aí gigantesca. Alguns aí estão falando que a queda pode ser até de 77% de um final de semana para outro. Só para você ter uma ideia, da estreia para sexta-feira, que a estreia nos Estados Unidos é na sexta, para essa última sexta, a queda foi de algo em torno de 90%. Gigante a queda assustadora, né? Para quem tá à frente aí do filme. Foi uma queda assustadora, né? O filme tem nesse momento, abrindo aqui, ele tem 46 milhões apenas de dólares na bilheteria doméstica, 77 milhões em bilheteria internacional, somando tudo dá 123 milhões de dólares apenas. Esse filme não vai se pagar. Certeza absoluta, esse filme não vai se pagar. Esse filme tá ali em torno de 200 milhões de dólares de gasto, né, vamos dizer. E até agora ele arrecadou 123 milhões. Não vai se pagar. É um grande fracasso gigantesco aí. E volto a dizer, é uma grande decepção também, porque lá no início, como a gente falava sobre os filmes do ano de 2024, que tá sendo bem abaixo do que a gente pensava, né? Mas se pensava que o filme do Coringa ia ser aquele filme que ia ser um deleite juntamente com o filme do Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine entregou. Coringa Delírio 2 não entregou. Na verdade, foi uma grande decepção, né? Resta agora a gente ver como é que vai ser a caminhada desse filme na bilheteria, mas já adianto que tudo indica que vai ter uma grande queda na bilheteria do primeiro final de semana, que foi semana passada, para esse final de semana agora. 42 minutos de episódio, temos aí um programa. Lembrando que o Rádio Nerd, se você perdeu um outro programa anteriormente, vai aí logo abaixo no seu aplicativo de áudio, tem todos os programas. Estamos no programa de número 136, tem todos os outros programas aí para baixo, então dá uma olhadinha aí. Para você que quer ouvir na sua televisão, né, tá aí fazendo o almoço, ou tá fazendo outros afazeres, aí quer colocar o Rádio Nerd na televisão para poder escutar, né, os comentários, os nossos programas. O Rádio Nerd agora também tá no YouTube, né? Então procura lá, @RádioNerdBR, é isso mesmo, é Rádio Nerd BR. Vou só abrir aqui para ter certeza, porque não dá para acreditar 100% na minha memória não, principalmente no final de semana, quando ela já tá praticamente exausta. Mas aí é isso mesmo, ó. @RádioNerdBR, @RádioNerdBR, tudo junto, que você encontra lá o canal do Rádio Nerd no YouTube. E aí você pode também estar ouvindo esse programa também no YouTube. Voltamos na semana que vem. É isso? Então, uma boa semana a todos e até a próxima semana.